Estaremos gravando hoje a quarta e última mensagem da carta ao apóstolo Paulo a Filemon. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 25, que diz assim a palavra: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar-te em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, ao meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e como é a razão de ti, que na carne, que é no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevi: eu te pagarei para te alegar que também não me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o meu coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, em ti escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudar-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todo o vosso espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, bondade, amor, misericórdia, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que sempre nos traz lições preciosíssimas, ó Pai. Abençoa, Pai amado, esta última meditação na carta a Filemon, Senhor. Que nós possamos tirar lições e possamos crescer na graça e no conhecimento. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós percebemos aqui, por meio desse trecho das Escrituras, que o exercício do perdão é um ato de amor de quem recebeu um dia o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós percebemos aqui no versículo 8, Paulo não usou da sua autoridade apostólica, mas para exigir, ou seja, de Filemon, que ele agisse desta forma, que agisse perdoando e recebendo Onésimo, de forma nenhuma. Pelo contrário, ele traz a realidade, a necessidade de que Filemon viesse tratar Onésimo da forma correta, como um verdadeiro cristão. Ou seja, nós percebemos esta verdade. Paulo apenas tenta conscientizar Filemon de que ele, como cristão, deveria proceder com relação ao Onésimo, ou seja, o perdoando e o recebendo de volta. Do versículo 9 ao 10, da onde nós lemos aqui, vamos observar: Prefiro, todavia, solicitar-te em nome do amor, sendo que eu quem sou, Paulo velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. É muito interessante essa observação, essa colocação do apóstolo Paulo. Paulo queria que Filemon escolhesse fazer a coisa certa, em vez de compeli-lo a isso. Ou seja, Paulo ele tenta conscientizar Filemon a agir da forma correta, sem constrangê-lo a fazer isso, sem coagi-lo a fazer isso. Que coisa maravilhosa é quando um cristão ele tem consciência de que Deus em Cristo Jesus o perdoou,
de uma forma incondicional e por compreensão do que Deus fez por nós por meio de Cristo, nós venhamos a praticar o perdão, a praticar o amor. Isto é interessante, muito importante compreendermos estas verdades. Aqui no versículo 11, fala de forma interessante: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Isso é bem comum, né, no apóstolo Paulo. Paulo aqui no versículo 11, ele faz um jogo de palavras. O nome Onésimo significa útil. Como o escravo rebelde, Onésimo não havia sido útil. Uma coisa interessante, o nome Onésimo significa útil. Porém, por rebeldia de Onésimo contra o seu senhor, contra Filemon, ele se tornou um servo ou um escravo inútil perante o seu senhor. Porém, mas agora, como tinha se arrependido dos seus pecados, tinha se tornado uma nova criatura, ele tanto tinha sido e estava sendo útil para o apóstolo Paulo, quanto para Filemon. Isso é muito interessante quando nós observamos esta realidade. O pecado, que é um ato de rebeldia contra Deus, nos tornou inúteis porém, esse ato de pecado nos tornou inútil, porém, nós percebemos que através da graça de Deus, do poder transformador da graça de Deus, nós passamos a ser pessoas úteis para o reino de Deus, passamos a ser pessoas úteis uns para com os outros. Isto é muito interessante, amados. Ou seja, todo aquele que se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus não pode e nem deve viver uma vida acomodada. Você foi chamado pelo Senhor, foi transformado, foi feito uma nova criatura para que você viesse a ser útil no reino de Deus, para que você viesse a ser usado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, em prol do reino de Deus, para o crescimento e a expansão do reino de Deus. Não se sinta inútil, pelo contrário, se sinta útil e se envolva com as realidades do reino de Deus, da obra de Deus, servindo ao Senhor com alegria, com desprendimento, em coração alegre e satisfeito no Senhor. Isso é muito interessante. Paulo declara a Filemon que ele deve perdoar e aceitar Onésimo, porque tudo o que aconteceu fazia parte do plano de Deus. No versículo 15 nós percebemos isso. Olha o que ele diz: pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que receba para sempre. Olha que coisa interessante. Ele reconhecia isso. Paulo, ele conhecendo a soberania de Deus, ele percebe que este afastamento, que tudo o que aconteceu fazia parte dos planos de Deus, para que Onésimo viesse até Paulo, fazer uma visita a Paulo lá na prisão, para que ele ouvisse o evangelho de Paulo, para que ele viesse a se converter. Estava nos planos de Deus tudo o que estava acontecendo. Nós percebemos que no versículo 16, Paulo declara para Filemon que ele deve perdoar e aceitar Onésimo, porque agora ele é seu irmão na fé. Nós percebemos isso no versículo 16. Ele declara: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão a ti, do que na carne, que é no Senhor. Ou seja, ele deveria, Paulo aqui declara a Filemon que ele deveria receber Onésimo como irmão em Cristo Jesus, como um amado irmão, não mais como um escravo. Nós percebemos isso. No versículo 17, Paulo declara para Filemon que ele deve perdoar e aceitar Onésimo como se estivesse recebendo a ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo. No versículo 18, Paulo declara a Filemon que ele deveria perdoar e aceitar Onésimo, porque estou disposto a pagar qualquer prejuízo que ele te deu. Ou seja, Paulo ele declara dessa forma. Nós percebemos isso nas Escrituras, essas colocações importantes e maravilhosas do apóstolo Paulo para o amado irmão Filemon. No versículo 19, Paulo declara a Filemon que ele deve perdoar e aceitar Onésimo, porque assim como ele é meu filho na fé, você também é. Olha que coisa interessante, aqui no versículo 19, nós podemos perceber isso. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Ou seja, ele faz essa declaração
muito interessante, muito importante. No versículo 20, Paulo declara a Filemon: você deve perdoar e aceitar Onésimo, para que a tua atitude reanime o meu coração. Nós podemos perceber isso no versículo 20, o que ele diz? Assim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Ou seja, Paulo, ele pede a Filemon: olha, receba Filemon, a Onésimo, perdoe Onésimo, porque essa atitude, esse ato seu vai trazer alegria ao meu coração, vai me encher de alegria. Aqui na prisão que eu estou, vou ficar muito satisfeito, muito alegre por você perdoar e aceitar Onésimo de volta. Isso é muito interessante. No versículo 21, Paulo declara a Filemon que ele deveria perdoar e aceitar Onésimo, porque eu sei da tua obediência e da tua grande generosidade. Nós podemos perceber isso no versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Ou seja, Paulo conhecia muito bem a Filemon. Ele sabia que Filemon era um servo de Deus, genuíno, verdadeiro. Ele era um homem cheio de amor no coração, cheio de misericórdia. Paulo sabia que ele não teria dificuldade de perdoar e de aceitar Filemon. Por quê? Porque ele era um cristão consciente, uma pessoa que compreendia as verdades do Evangelho e a necessidade que ele tinha de viver de forma coerente, de forma assim como o Evangelho nos ensina a viver. Nós podemos perceber estas verdades maravilhosas através da palavra de Deus. Eu quero deixar algumas aplicações aqui práticas, dessa última nossa meditação na carta a Filemon. Assim como fomos perdoados por Deus, por meio de sua graça e misericórdia, devemos perdoar todos os que nos devem. Esta é uma realidade, amados. Assim como um dia nós fomos perdoados por Deus, por pura graça e misericórdia, também devemos viver na prática o exercício do perdão. Nós temos uma obrigação moral, bíblica, de como servos de Deus, nós devemos perdoar todos quanto nos devem. Segundo, assim como Onésimo, após sua conversão, se tornou útil a Paulo e a Filemon ao reino de Deus, como um todo, que nós, você e eu, cada um de nós, devemos nos fazer úteis ao reino de Deus, porque por meio de uma vida de dedicação, consagração a Deus, vivendo para o seu inteiro agrado. Ou seja, que nós venhamos, assim como Onésimo, após a sua convenção, a sua regeneração, por se tornar uma nova criatura, ele passou a ser útil tanto a Paulo quanto a Filemon. Ou seja, no reino de Deus, ninguém foi chamado para ser inútil de forma nenhuma. Todos nós éramos inúteis no sentido de quando nós não conhecíamos a Cristo, de quando nós não tínhamos ainda tido um encontro com Cristo. Agora nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós devemos nos tornar úteis ao reino de Deus, ao serviço do Senhor e a servirmos na nossa igreja local que nós fazemos parte. Ou seja, que eu e você venha a ser cada vez mais útil e usado por Deus pela sua graça e sua misericórdia em nossas vidas. Terceiro, nós observamos que o ato de perdoar nos torna cada vez mais semelhantes ao nosso Senhor. Que nós possamos, amados, aprender estas verdades maravilhosas através desta carta. Que verdadeiramente nós possamos vir a exercer o amor, a exercer o perdão. Assim como um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, fomos perdoados de uma forma incondicional, fomos aceitos de uma forma incondicional, porque até a fé que nos levou a receber Jesus pela fé foi operada pela graça de Deus na minha vida e na sua vida. Por isso devemos viver vidas dignas de como servos de Deus, exercendo acima de tudo e em toda e qualquer situação o amor de Deus e o perdão. Porque um dia nós recebemos pela fé o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus nos capacita a viver da forma correta, da forma que agrada o Senhor. Que eu e você venha a aplicar em nossas vidas
os princípios, os ensinos da palavra de Deus, vivendo acima de tudo na prática do amor e do perdão. Que Deus em Cristo te abençoe, te fortaleça e que você venha a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, visando sempre a glorificação dele e a expansão do reino de Deus.